que fazer com ele. O ego é o eu, é a nossa identidade consciente. Hoje em dia o vemos como inútil, como vilão, como superfície deslumbrante e vazia, ou como o guerreiro espiritual, que irá se elevar acima na direção da luz. Ego. O que é? Forte, é fraco, ter um ego forte ou ter um ego fraco, ter um ego amigo, ter um ego inimigo. Essa palavrinha foi criada por Freud. Colocou o eu como ego e o colocou entre o id e o superego. Duas grandes forças que espremem o ego sob sua influência, querendo dominá-lo. O pobre do ego não tem como tomar nenhuma atitude precipitada, porque iria perder, ou seja, iria cair numa neurose braba. Ele precisa aprender a se equilibrar em meio aos dois superpoderes. Por um lado, as coisas estranhas que sente dentro de si, as emoções que assustam, as pressões que incomodam, os medos que bloqueiam, ou seja, o inconsciente. Por outro lado, o certo, o correto, o que vai render dinheiro, as amizades, a namorada, o sucesso, como se tem que ser, como os outros te mostram que é certo, como a pessoa famosa exibe que é sucesso, como você quer ser porque acha que assim finalmente será feliz. Ou seja, o superego. Neste curso você vai aprender sobre as duas forças que te espremem, te deixando sem saber o que fazer, ou te vendo fracassando o tempo todo no que está tentando realizar. Você irá entender o que é de fato autossabotagem e como desconstruí-la. Aprenderá também o que significa ter o ego fraco, ter ego forte, nesta perspectiva, e como obter um ego saudável. A de Freud é uma perspectiva que podemos enxergar bem hoje em dia. A mídia e os lugares de trabalho são laboratórios fáceis de pesquisa. As famílias e o grupo de amigos oferecem também inúmeros exemplos. Vamos descobri-los juntos, para abrir espaço para respirar e ser mais com mais autenticidade. Freud foi o começo dessa reflexão sobre a palavra ego e para que serve. Jung o seguiu e aprofundou um tanto mais o tema. Ele percebeu que o ego existe sempre e somente por conta de uma relação, aquela com o inconsciente. O ego emerge do inconsciente. O ego é aquele pedaço do inconsciente que se tornou consciente de si e desenvolveu a personalidade. Podemos observar algo assim nas crianças pequenas que vão adquirindo consciência de si aos poucos. No início da vida nem dizemos eu, porque esse eu ainda não existe. A relação com o inconsciente assim define o ego, ou seja, define a nossa identidade. Dependendo de como for a sua relação, assim será a sua forma de ser. A tua relação é de escuta e troca ou de censura e rigidez? Quanto você está aberto ao que sente dentro? Quanto se reprime? Quanto se ouve? Quanto se dá o tempo para ouvir o que sente? Observar o que sonha? Aprender com o que vem de dentro de você? Ou você acha que já sabe tudo? Que você é o que sabe e o que sente é relevante? Que há pessoas mais importantes que podem te explicar tudo e que afinal só é verdadeiro o que os outros dizem que é? Nesta perspectiva, ego forte e ego fraco poderiam significar exatamente o oposto do que você pensa. É possível que você se surpreenda ao descobrir que o que é para Jung um ego saudável, colocando-se entre o mundo externo com suas demandas e aquele interno com suas outras demandas. O ego precisa aprender a ouvir para se transformar, descobrir o que significa o pensamento junguiano de tomar o caminho do meio é uma das metas desse nosso curso, para que você possa ser realmente você, na sua plenitude e fazer algo de bom nesse mundo. Os tópicos desse curso são o ego entre Freud e Jung, o ego espremido entre as cobranças, o ego e superego, ego e traumas, o ego e os outros, o ego e a autossabotagem, para depois passarmos a compreender o ego pela perspectiva de Jung, ou seja, o ego em busca de si mesmo, o ego inconsciente, entre inconsciente pessoal e coletivo,
as consequências da assimilação do inconsciente, ou seja, quando o inconsciente ganha espaço demais. E a persona, o que é a persona? E o que é o ego e individualidade versus coletivo? E o que é, enfim, esse ego forte para Jung? E o ego e a individuação? A ânima, ânimos, a personalidade, o que é a diferença entre ego e personalidade? E aí vamos chegar em Silvia Montefoschi, que significa um ego para além de si mesmo, um ego que se supera numa nova dimensão do ser. Um ego que se mede de forma diferente com a autoridade, um ego que é experimentador e descobridor, que é aprendiz e cobaia, que é instrumento da evolução do ser. E aí vamos entender qual é a função do ego no nascimento de uma nova consciência. E assim, seguindo a visão junguiana, Montefoschi percebe que na prática precisamos desenvolver duas dimensões bem claras e precisas para desabrochar em nosso potencial. Por um lado, precisamos desenvolver a capacidade de enxergar essa dinâmica entre inconsciência e inconsciente de uma forma refletida e livre de preconceitos. E por outro, desenvolver a capacidade de olhar para os conteúdos internos da nossa profundeza para conectarmos-nos conosco e com o todo. Em Montefoschi, o ego ganha uma inesperada liberdade, a liberdade das autoridades internas e das autoridades externas para encontrar uma nova autoridade, aquela que o conecta a um todo que é libertador e, ao mesmo tempo, é um lugar de grande responsabilidade e de experimentação, um ego livre para experimentar-se em novas dimensões do ser, para se encontrar, para se descobrir. Afinal, cada um busca nada menos do que isso. No silêncio de sua alma, uma pessoa almeja poder ser si mesma, plena e livre, e estar ao mesmo tempo com os outros, plena e livremente, e não mais nos oprimirmos reciprocamente. Esse curso vai acontecer no sábado, dia 11 de setembro, às 10 horas de Brasília até às 13h30. Quem nunca participou de um curso meu poderá participar de graça. Até lá. Tchau, tchau.